Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje é terça-feira, dia 30 de janeiro de 2024. O evangelho de hoje é São Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou a sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talit cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, essa passagem do Evangelho de hoje nos mostra que Jesus vai fazer 2 milagres. Primeiro, a cura do filho. Primeiro, nós vemos o milagre da mulher que sofria de uma hemorragia, 12 anos sofrendo dessa hemorragia, e São Marcos vai dizer que ela gastou tudo que tinha com o médico e cada vez mais ela piorava mais. E do outro lado, nós vemos a cura da filha de Jairo, que tinha 12 anos. Nós vemos aqui, em comum, entre as duas, que ambas tinham 12 anos. Mas nós vemos que a centralidade do Evangelho de hoje é a fé. É isso que o Evangelho de hoje traz para a gente. Como ter fé? O que é a fé? Primeiro, nós vemos que Jairo, que era um chefe da sinagoga, vai até Jesus, se joga aos pés dele e pede
a Jesus com insistência: minha filha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Em paralelo, nós vemos a mulher que sofria da hemorragia, como ela pensava: se eu menos tocar na roupa dele, ficarei curado. Jairo pede que Jesus vá lá. Aquela mulher não se dirige a Jesus, tem medo de Jesus e ali, na fé, ela acredita. Se tocar na roupa de Jesus, precisava fazer isso e ela seria curada. É esse o paralelo que nós precisamos ter. Jairo tinha fé, sim, porque foi até Jesus pedir para que ele fosse curar a sua filha. Mas para Jairo, para a filha dele ser curada, precisava Jesus impor as mãos. Para aquela mulher, ela precisava apenas tocar na roupa de Jesus. E é esse milagre primeiro que Jesus vai fazer. Com Jairo, Jesus concorda de ir com Jairo até a casa dele. Aquela mulher vai e toca a roupa de Jesus, e ali Jesus sente que sai uma grande força dele, e ele quer saber quem o tocou, quem tocou na sua roupa, porque ele sentiu essa força saindo dele. E aquela mulher, cheia de medo e tremenda, se joga nos pés de Jesus e diz: fui eu, Senhor. E aquela mulher, Jesus vai dizer para ela: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curado dessa doença. Então aquela mulher tinha uma fé muito grande, uma fé enorme, que não precisava pedir para Jesus: Senhor, cura-me. Não, ela simplesmente acreditou que tocando Jesus seria curada. E aqui nós vemos que a fé dela a curou, a salvou daquela doença. E nós vemos que Jesus vai fazer algo mais, porque aquela mulher era considerada como uma impura e assim era excluída da sociedade. Então Jesus a cura da doença e reintegra ela na sociedade. Mas quando Jesus estava falando com a mulher, vem os funcionários de Jairo dizer que a filha deles tinha morrido, que era para não incomodar mais Jesus. Mas Jesus vai dizer: não, a tua filha não morreu, a sua filha está dormindo. E vai até a casa de Jairo, e nós vemos aqui o evangelista nos falando. Vai nos mostrar que quando Jesus chegou lá, quando Jesus disse que aquele povo estava no alvoroço lá na casa de Jairo, Jesus, por causa da morte da menina, Jesus vai dizer que a menina não tinha morrido, mas que estava dormindo. Aí nós vemos o contraste daquelas pessoas com falta de fé. Em vez deles se alegrar, então vamos lá acordá-la. Não, começaram a caçoar de Jesus. E ali, Jesus manda que todos saiam deles, menos os pais da menina, Jairo e a mãe da menina, e ali os 3 discípulos que sempre estavam com Jesus nos momentos mais importantes, que era Pedro, Tiago e João. Assim, Jesus vai dizer: menina, levanta-te, tala-te cum. Assim, a menina acorda, desperta. Jesus tira ela da morte, ressuscita a menina. E assim, todos ficam admirados e Jesus recomenda que ninguém falasse aquilo que tinha acontecido. Portanto, meus irmãos, nós vemos que a centralidade do Evangelho é a fé. Para Jairo, Jesus precisava ir lá e tocar a menina, impor as mãos sobre ela. A mulher com hemorragia, bastava tocar em Jesus e assim o fez, foi curada. E aqueles que não tinham fé, que zombaram de Jesus. E a pergunta que fica é: quem somos nós nesse Evangelho? Precisamos ver para acreditar que Jesus
iria curar a sua filha? Iria nos curar? Somos a mulher hemorrágica que não precisamos ver, mas acreditamos que Jesus pode fazer o milagre? Ou somos aqueles que não acreditam que Jesus pode fazer nada, zombam de Jesus? Precisamos meditar isso no nosso coração, que nós possamos pedir a nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os discípulos pediram, aumenta a nossa fé. Que nós, como Jesus pediu, felizes aqueles que acreditaram sem terem visto. Que nós sejamos esses, alimentados na fé, sejamos guiados todos os dias da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.